Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje teremos o quadro Profissão BI, mais um episódio desse quadro que vocês gostam tanto e que traz uma noção de como que é o profissional de BI nas suas diferentes áreas dentro do mercado de trabalho atual. A profissão de hoje será um DBA de SQL Server que também atua com uma visão ali de negócios. Então fica comigo até o final desse vídeo e vamos lá! Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que você que ainda não é inscrito no canal se inscreva aqui e também deixa o like aí para entender que faz sentido continuar gravando essa série, Profissão BI. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo dessa série, eu vou deixar o link da playlist aqui em cima. Você corre lá e depois de acabar esse vídeo você pode assistir, porque os episódios não estão relacionados. Você pode assistir os episódios lá de trás e pode assistir esse agora que não fará diferença. Todos vão te acrescentar bastante. Falando agora da profissão de DBA, a gente vem falando constantemente aqui de análise de dados dentro do mundo digital. Um benefício muito bom para quem entende de banco de dados e análise de dados é você poder trabalhar também em outras frentes. Uma vez que você tem esse conhecimento de banco de dados, você pode aplicar isso em qualquer área da empresa. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, tem pessoas que são da área comercial e que utilizam o SQL para poder consultar essas informações que esses DBAs, que é o que vamos falar aqui no vídeo, processam e fazem para poder criar reportes gerenciáveis para a área comercial. Então vamos lá, sem mais delongas, falando sobre as atividades do cara que é um DBA. A primeira função do DBA é fazer a manutenção do banco de dados. E na prática, o que é a manutenção do banco de dados? Geralmente, quando você entra na empresa, esse banco de dados ele já está criado. Se você pegar uma empresa do zero, você pode participar dessa criação de um banco de dados desde o início. Mas isso é mais difícil. Geralmente, você começa a trabalhar numa empresa que já tem um banco de dados criado. E o que é essa manutenção? A manutenção é poder criar novas tabelas, novas fontes de informação para poder crescer esse banco de dados, ou então fazer alguma alteração dentro daquilo que já existe. Exemplificando aqui como um caso na prática de mercado. Hoje eu tenho uma tabela de vendas com o resultado de vendas daquele mês. Imagina a tabela sendo igualzinho uma tabela de Excel, que você tem linhas e colunas. Eu quero incluir uma nova coluna que agora, além do nome do produto, do valor do produto, eu também adicione ali o campo fornecedor. Essa é uma manutenção que o cara que é DBA ele pode e deverá fazer. A segunda função que o DBA exerce na prática é a migração de dados, que é a condução de grandes volumes de dados de um banco de dados para um outro ou de uma fonte externa para outra. Então você pode trazer informações de diferentes bancos de dados. Por exemplo, se você tiver um ambiente de desenvolvimento onde são criadas todas as rotinas da empresa e um ambiente de produção que é onde os clientes se conectam para poder ler essas informações, o DBA ele é responsável por criar essa migração dos dados do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de produção. E isso nos leva para a terceira função do DBA, que é criar rotinas e scripts de migrações de forma automatizada. Então, o DBA ele é responsável por criar uma automatização da migração dos dados do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de produção, por exemplo. Mas ele pode fazer uma automatização de qualquer funcionalidade dentro do banco de dados. Imagina que esse DBA ele esteja trabalhando numa área comercial, como eu mencionei no início do vídeo. Ele pode receber as informações brutas da área de TI e pegar essas informações, acrescentar uma visão comercial para ela e transformar isso num report. Quando eu falo report, eu não estou falando de dashboard que está na função de um analista de BI, que eu já mencionei nos vídeos anteriores. Eu estou falando de tratar a informação na sua raiz e disponibilizar essas informações ajustadas para que o analista de BI que vai criar um dashboard só plugue o seu dashboard e transforme isso em algo mais vendável. É como se eu tivesse o DBA numa ponta e o analista de dados fosse o cliente desse DBA. Em muitas empresas, esse cara pode acabar fazendo a mesma função, mas em empresas grandes, essas funções são apartadas. A quarta atividade de um DBA é realizar backups. Isso porque
as informações mudam todos os dias, então é extremamente importante guardar versões de backup dos dados que foram armazenados no banco de dados. E esses backups podem ser feitos diretamente dentro do banco de dados. Então essa é uma das funções muito importantes, porque qualquer problema você consegue resgatar aquilo que estava no banco de dados em um dia anterior. Geralmente esses backups eles acontecem diariamente na madrugada, que é quando não tem pessoas utilizando o banco de dados. Para fechar, ainda faltam 2 atividades de um DBA. A última, no meu ponto de vista, é a mais importante. Mas vamos para a quinta, que é suporte à área de desenvolvimento e também à área de negócios. Se for um DBA que trabalha no back-end de um sistema, back-end, para quem não sabe, é o que está por trás do sistema, não é aquilo que o usuário visualiza. Você terá uma equipe de desenvolvedores que fazem desenvolvimento do site, mas um DBA ele faz ali a preparação do banco de dados para que o sistema consiga ler essas informações. Então o DBA ele sempre está interagindo muito com a área de desenvolvimento e em alguns casos diretamente com a área de negócios, com a área comercial. Como eu disse aqui no vídeo, se a área comercial tiver acesso diretamente a um banco de dados, essa troca ela acontece diariamente. E a última atividade para um DBA é analisar erros e performance do banco de dados. É muito importante que quando o usuário consulte uma informação no banco de dados, ele tenha rapidamente a resposta. E então um DBA está sempre preparado para poder fazer melhorias no banco de dados para que esse tempo seja o menor possível. Você tem que trazer o máximo de informações em um mínimo de tempo possível. E também possíveis erros, supondo que ele receba informações de uma área de TI, que é o que acontece na empresa que eu trabalho hoje. Esses arquivos geralmente vêm com algumas inconsistências, então o DBA da empresa ele faz uma análise e consegue dizer que os dados a partir da data X estão com problemas porque ele montou ali um acompanhamento no Excel. Então o DBA ele faz esse controle das informações brutas para poder saber quando ele for botar isso no seu script de rotina, não tenha divergência de informações. O salário do DBA ele é muito alto. Se vocês quiserem saber quanto ganha um DBA, vocês comentam aqui no vídeo que eu posso fazer também um quadro sobre salário das profissões. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever aqui no canal. E também compartilha esse conteúdo para aquele seu amigo que pensa em mudar de carreira ou pode se interessar por essa atividade também. É uma atividade muito legal. Antes de eu ir para o digital, eu trabalhei com um banco de dados, trabalhei por muito tempo e foi muito bom. Eu cresci bastante profissionalmente e pessoalmente também. Vejo vocês em um próximo vídeo e tchau!